Recapitulando o que nós já estudamos na análise combinatória, nós já vimos o PFC, princípio fundamental da contagem. Aqui nós vimos dois princípios, nós estudamos o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Lembrando que o PFC nada mais é do que um método de contagem, onde nós estaremos determinando o número de possibilidades e ou situações que dois ou mais eventos ou subeventos podem estarem sendo combinados entre si, considerando um conjunto maior, né? É bom citar que, na pior das hipóteses, nós teremos um subconjunto, né? Que é uma parte do conjunto maior, né? Com a mesma quantidade de elementos do conjunto dado na questão. Sejam esses conjuntos algébricos, sejam esses conjuntos numéricos. Logo em seguida, nós estudamos sobre fatorial, e aí nós colocamos em prática, tecnicamente, né, o que vem a ser o fatorial, nós definimos para vocês. É um assunto muito importante na análise combinatória, haja vista os principais temas da correlação entre elementos, eles se apropriarem deste operador matemático. Hoje nós vamos iniciar, então, com permutações. As permutações que nada mais são do que a troca de posição de forma mútua de elementos de um determinado conjunto. A permutação, que nada mais é do que a forma de nós estarmos substituindo dois ou mais elementos de forma mútua, não é? Entre si, desde que eles estejam ordenados, ou seja, eles estejam dispostos, por exemplo, em forma de uma lista, em fila, por exemplo. Não necessariamente eles devem estar assim, porque nós vamos ter aqui também os tipos de permutações, né? Nós vamos ter os tipos de permutações. Aqui nós temos as permutações simples, que são aquelas que são obtidas através de uma sequência de dados ordenados, desde que eles sejam elementos distintos, tá bom? Vocês não é comum nós vermos nos livros este termo, permutação complexa, mas aqui é com elementos repetidos. Não é comum também nós vermos esse termo aqui, randômica, né? São as permutações circulares. Por que eu trago, então? Só para que você possa ter aí na sua memória esta informação. E se algum dia você ver por aí, ou for cobrado, você dizer assim, eu vi isso, eu estudei isso. Mas, para critério de entendimento, os termos que nós vamos estar utilizando são estes: permutações simples,
quando nós vamos estar trocando, quando nós vamos estar substituindo de posição de forma recíproca, né? Quando eu falo substituir de forma recíproca, né? Quando eu uso esse termo, substituir, nós não estaremos ali acrescentando nem retirando nenhum termo daquele conjunto ao qual nós estamos trabalhando, pessoal. Tá certo? O conjunto ele é finito, entretanto, ele é fixo. Se a questão trata e traz um conjunto contendo as vogais do nosso alfabeto de forma ordenada, que sejam as vogais, que nenhuma consoante e tampouco nenhuma vogal também, que nenhuma consoante venha fazer parte e tampouco nenhuma vogal venha estar ausente daquele conjunto dado, o conjunto das vogais. Muito bem. Dito isto, nós podemos estar definindo, então, nas permutações simples, como nada mais do que a mudança ou a troca de forma recíproca entre dois ou mais elementos, os quais estão ordenados, considerando a sua posição. Como assim? Imagine que você está numa fila de um banco. Você está numa fila de um banco e você ocupa a terceira posição, né? Tá aqui o caixa aqui, ó. Tá aqui o caixa. E você é o terceiro. Você é o terceiro aqui, ó. Tá aqui você, ó. Tá aqui esse de pretinho é você, certo? Esse de preto aqui é você, tá bom? E aí você está em meio lá, quando eu digo em meio, né? São 5 pessoas que estão lá nesta fila. 4 pessoas mais você, 5. O que acontece? Se nós estivermos aqui trocando de forma mútua, substituindo de lugar, né? Esse cidadão com este daqui, perceba que o dispositivo vai ser outro. O dispositivo vai ser outro, totalmente diferente do que nós já tínhamos. Lógico, é evidente que aqui eu vou ter o José, eu vou permanecer com os nomes, mas a posição ela vai ser outra. O chamado sistema posicional. Permutação nada mais é do que justamente nós estarmos arranjando, dispondo N elementos, tá bom? Quando nós vamos então estar movimentando esses elementos. Talvez aqui tenha ficado um pouco confuso, porque você tem um vermelho, vamos considerar que cada um aqui seja distinto, deveria ser. Então, cada um deveria ter uma cor específica aqui, tá bom? Cada um deveria ter uma cor específica, haja vista eles serem distintos, tá bom? Porque eu fiz por onde aqui, fazer rapidinho aqui. Isto é permutação simples, é quando você estará tratando de elementos diferentes, distintos, tá bom? E aí, ao passo que isso vai ocorrendo, você vai tendo aí N situações diferentes. Olha, essa situação aqui é uma situação, esta daqui é outra situação. A natureza dos elementos é a mesma, os elementos são os mesmos. Porém, aqui nós temos um dispositivo e aqui nós temos outro, totalmente diferente. Aí você totalmente, quando nós olhamos, está disposto diferente. Está disposto diferente. De repente, tá bom, não vou dizer totalmente diferente, porque esse daqui continua no primeiro lugar, esse daqui continuou no quarto e esse no quinto. Mas o dispositivo é outro. Então, permutar é nada mais, nada menos do que trocar de lugar, de modo que nós passamos, então, a ter o quê? Outras situações distintas.
Se eu for tratar como sendo um conjunto de letras, tá certo? Se eu for tratar como sendo um conjunto de letras, na medida que eu vou estar permutando, trocando de lugar estas letras aqui, nós vamos ter o quê? Quantas situações diferentes? Vou trocar esse A com esse B com este A, de forma mútua, vice-versa. Olha, aqui nós já temos outro dispositivo. Vamos considerar que aqui nós não teríamos estas vírgulas aqui, tá bom? Esses separadores dos conjuntos numéricos, né? E aí, quando você vai permutando, você vai tendo outras situações. Estas palavras aqui, que embora que não possuam significado, não necessariamente tem que ter, né? Mas olha só, se eu vou considerar aqui a palavra amor, gosto muito de usar esse exemplo porque nós facilmente tiramos algumas palavras aqui que possuem significado. Se eu permutar esse R com este A aqui, nós vamos ter, não necessariamente, nós vamos ter uma palavra que não tem significado, não é verdade? Aqui não tem significado. Mas se em algum instante aqui nós fizermos assim, ó, eu vou permutar de tal forma, vou mexendo aqui com essas letras, como se fosse mesmo assim uma espécie de quebra-cabeças. Tá entendendo? Vou botando aqui até. Opa, cheguei aqui, isso tem significado. Uma outra, né? Uma outra, tá aqui, isso tem significado. Tá entendendo? Então, de tal forma que você vai obtendo outras palavras, isso não quer dizer que só acontece com expressões algébricas, nós temos também situações envolvendo números, envolvendo símbolos, classes, grupos de elementos diversos encontrados na nossa natureza. A partir do momento que nós vamos determinando novas palavras aqui, essas palavras elas são chamadas de anagramas. Anagramas. O que é um anagrama? Anagrama é uma palavra formada a partir de outra, ou, não necessariamente, né? Sim, necessariamente, né? Nós não vamos ter aí. Quando nós vamos para números, aí nós vamos estar aí tendo a oportunidade de estarmos estudando os palíndromos. Os palíndromos. Não sei se você já ouviu falar o que é um palíndromo. Palíndromo é quando você mexe em um número, em um dispositivo, uma determinada quantidade de valores numéricos, e você, lendo de trás para frente, de frente para trás, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, você consegue ter a mesma leitura, o mesmo valor. Isso se dá também com as palavras. Tá aqui aqui, ovo. Isso daqui é um palíndromo. Ovo. Ó, ovo, ovo. Não é? Muito bem. Quero que você saiba, então, que estas palavras, essas novas palavras, que tendo ou não significado, são chamadas de anagramas. Anagramas. Isso é muito cobrado no Enem, tá bom? Concursos públicos, vestibulares, diversos. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Vou passar esses bonequinhos aqui, tá bom? Então, permutar é nada mais, nada menos do que isso. Ó, trocar de lugar aqui e você ter dispositivos distintos, tá bom? Muito bem. O que acontece? Semana passada nós estudamos sobre fatorial. Aqui nós temos o símbolo do fatorial, ó, ponto de exclamação. E aqui nós temos uma espécie de relação, vamos dizer assim, genérica das permutações simples, relação genérica, né, envolvendo letras aqui, tá bom? Que diz o seguinte, ó, quando nós tivermos um P assim em cima e um N, P de permutação e N de uma quantidade N aí de elementos, nós vamos estar determinando o número total de situações possíveis de se arranjar, de se organizar, de se dispor aqueles valores quando nós começamos a trocar dois ou mais elementos,
Nós vamos ter a quantidade calculada justamente realizando o fatorial deste número de elementos, desde que nós estejamos tratando das permutações simples. E o que é que diz a permutação simples? Somente elementos distintos. Elementos distintos entre si. Como assim? Por exemplo, essa palavra aqui, ó. Eu não posso aplicar nela, tá bom? Para saber quantos anagramas, quantas palavras novas, com ou sem sentido, nós vamos obter a partir do momento que nós vamos estar embaralhando aqui essas letras. Eu não posso aplicar o conceito aqui de permutação simples. Por quê? Porque nós temos duas letras aqui que são comuns, ó, o E e o E. Aqui nós vamos ter as permutações com elementos repetidos. E até mão digo para você que a fórmula matemática é essa daqui, ó. Tá bom? Depois eu vou explicar para vocês o que é isso daqui. Né? Esse é o dispositivo aqui, diferente desse daqui. Permutação simples, permutação com elementos circulares. Que quando a gente, com elementos repetidos. E quando a gente vê assim, vala meu Deus do céu, o que é isso? Nós vamos estar aprendendo na prática mesmo o que é isto daqui. Tá bom? De modo que, imagine esta palavra aqui. Amor, pronto. Amor. Quantas são as palavras, os anagramas que nós podemos obter a partir da palavra amor, quando nós estivermos embaralhando isso daqui? Você pode até sair atrás, viu? Vai demorar um pouquinho de tempo, você vai estar trocando aqui, certo? Papapá, até que a última que você vai encontrar será essa daqui, ó. A última que você vai encontrar será esta. A última lá, a última. Essa daqui. A última. Essa é a última palavra da sequência de 24 anagramas que nós encontramos. Aí você vai dizer assim, por que, professor? Que você já sabe que é 24. Ora, elementos distintos. E aqui no meio nós vamos ter várias outras, tá bom? Como é que a gente faz isso daqui para colocar na ordem alfabética, né? Posteriormente eu mostro isso para vocês, se nós tivermos tempo, tá bom? Caso não, lá na probabilidade, se não me falha a memória, é possível até nós vermos uma situação como essa daqui. Quais? Quantas? É só fazer uso dessa formulazinha matemática aqui, meu filho, ó. Só fazer uso, ó. Rapaz, ó. Amor. 4 letras distintas entre si? Sim. Então, permutação simples. Agora, perceba. Quando eu quero saber a quantidade de anagramas ou de palavras com ou sem sentido, o que nós temos que fazer? Apenas contar as letras. São distintas entre si, eu simplesmente faço P4. E o que é P4? P4 é nada mais, nada menos do que 4 fatorial. Perceba que esse 4 está no lugar deste N. E eu vou fazer ele fatorial, 4 fatorial. Nós já aprendemos que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, e 24 vezes 1 dá 24. Então, P4, que equivale aqui ao número de anagramas da palavra amor. E o que é um anagrama? Anagrama é uma palavra que possui ou não sentido quando nós começamos a embaralhar, trocar de forma mútua, recíproca, duas ou mais letras ou elementos, sejam algébricos, sejam numéricos. Nós temos 24 situações. Quais são elas? Se nós fôssemos estar aqui demonstrando para vocês, nós teríamos 6 anagramas que começam com A, 6 anagramas que começam com M, 6 anagramas que começam com O, 6 anagramas que começam com R. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. E aí, olha, nós teremos amor. Ó. Aqui eu tenho 3 letras que vão estar permutando entre si. P3.
P3. Vamos lá. Alguém está copiando? Se não, nós vamos para cá, amor. Vamos ter. Isso é P3. Quando o M estiver fixo, nós vamos ter 3 letras que vão estar permutando entre si. Quando o O estiver fixo, nós vamos ter 3 letras que vão estar permutando entre si, e quando for o R fixo no início da palavra, dos anagramas P3. Observe que aqui nós temos P3 que é 6. Por que P3 é 6? Porque P3 é a mesma coisa que 3 fatorial, e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Professor, você está rápido demais. Você está rápido demais. Muito bem. Se eu estiver rápido demais, pode dizer aí, pode dizer que eu dou uma freada aqui, tá bom? Que eu quero aproveitar o máximo de tempo aqui com vocês. Então, aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6, aqui são 6 e 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24, ou simplesmente 6 vezes 4, ok? Entendido sim ou não? Porque agora nós vamos praticar. Ok? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo direitinho? Sim. Muito bem. Vamos lá então. Quanto ao estudo de permutações, calcule P3 mais P5 vezes P2. Quem é P3? 3 fatorial. Quem é P5? 5 fatorial. E quem é P2? 2 fatorial. Acabou-se o que era doce, né? Vamos agora somente resolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Agora, muita atenção nesta hora, viu? Nós vamos fazer P3 mais P5 vezes P2. Quanto é P3? É 6. Mais quanto é P5? É 120. Vezes quanto é P2? É 2. Não realize logo a soma. Primeiro você tem que realizar a multiplicação. Por quê? Porque, segundo os critérios de hierarquia de operadores matemáticos, nós resolvemos primeiro a multiplicação para daí então resolvermos a soma. E observe, perceba que esse 20, além de uma multiplicação, participa também de uma soma, então ele tem que participar logo da multiplicação, envolvido, lógico, é evidente, com outro valor. 120 vezes 2, 240. 240 mais 6, 246. Dúvidas? Alguém está copiando? Tem uma pessoa nos comentários que disse que está muito rápido. Muito bem. Vou mais devagar agora. Muito obrigado, viu? Quem foi? Foi a Camila. Camila, com I e só um L. Muito bem, Camila. Camila que quer ser médica. Muito bem, Camila. Eu vou mais devagar agora para você, viu? Camila mora onde, Camila? Camila que tem 16 anos. Mora onde, Camila? Canafístula. Mora na Canafístula. Você conhece Fabiana, Vitória? Nunca nem vi. Você sempre morou na Canafístula, Camila? Não, antes eu morava em Fortaleza. Ah, você é novata aí, né? Sou. Você morava onde em Fortaleza, Camila? Não é da minha conta? Eusébio. Correria total em Fortaleza. Sim. Morei alguns anos lá, terminei meus estudos lá, década de 90. Antigamente era bem menos
perigoso, né? Fortaleza está um caos, né? Tá achando melhor Limoeiro ou Fortaleza, Camila? Limoeiro. Mais tranquilo, né? É. Camila, eu gostaria de pedir a sua participação aqui. Você poderia me ajudar? Tá bom. Tenha calma, tenha calma. Olha, Camila, a primeira coisa que você tem que fazer, vá pegando aí. Uma questão desse tipo aqui jamais irá cair no Enem desta forma. Mas, ó, é assim, Camila, ó. Eu acredito em você. Olha, esse é o passo a passo do sucesso, ó. Primeiro análise, depois interpretação e depois juízo. Análise, leitura minuciosa, cuidadosa. Sabe para quê, Camila? Para você não precisar ler duas vezes. O texto do Enem ele vai ter umas 5, 6 linhas. Se você ficar lendo assim despretensiosamente, sem respeitar sinal, vírgula, ponto, vai ser muito complicado. Lê com cuidado. Segundo, a interpretação é a hora que você vai estar separando os dados. O que você quer, ó, o que quero, isso você identifica de forma implícita ou explícita no enunciado da questão. Explícita, tá na cara, implícita, na calada da noite, nas entrelinhas. O que quero. Segundo, o que tenho. O que tenho. O que é que a questão lhe dá? O que é que a questão lhe dá para você obter aquilo que você quer? São os dados que também podem estar de forma explícita, de forma explícita ou implícita. E por fim, o que fazer? O que fazer? Olha, eu lhe garanto que de forma implícita ou implícita, aqui é função da questão, do enunciado. Aqui é eu e você, Camila. Ó, o que fazer? O que fazer? É o nosso conhecimento, a nossa bagagem matemática que nós vamos para lá. Por fim, o juízo é quando nós vamos estar determinando, escolhendo um gabarito entre os 4 distratores. Distratores são aquelas alternativas que, embora erradas, mas são politicamente corretas. Parece um paradoxo, mas é isso mesmo. Não existe alternativa absurda hoje em dia no Enem. Se existir, é porque é mal feita. O que é que você tem que fazer? Primeiro, ler com cuidado. Determinar as permutações de 3 elementos A, B e C. Olha a interpretação. O que eu quero? Eu quero P3. O que eu tenho? Eu tenho um conjunto com A, B e C. O que fazer? Vou fazer isso daqui, bebê. Ó. P3 é 3 fatorial. Agora é importante dizer, ó. Cara, às vezes, rapaz, eu consigo, rapaz, eu tenho uma cabeça boa, lógica, eu respondo tudo pela lógica. Mas tem situações que você tem que dominar a teoria. Porque se você, de repente, por exemplo, não souber uma fórmula matemática e o Enem julgar que aquela fórmula é tão básica, tão elementar e não lhe der, cabra vê isso daqui, 3 exclamação, não sabe o que é isso daqui. Vai adiantar esse poder de estar sabendo organizar, separar, ver aquela coisa, sabe? Tem gente que tem poder para isso. Eu tenho conhecimento de pessoas que são exímios gerenciadores de crise. Sabe solucionar, ver uma situação, ele vê o pano de fundo como ninguém. Mas ele diz, rapaz, eu não sei colocar no papel, mas aqui eu faço, é porque muitas das vezes falta justamente esse domínio técnico da matemática, por exemplo. Daí a importância de nós fazermos e sabermos o porquê daquilo. Então, 3 fatorial é 6, nós já sabemos que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1.
Lógico que é evidente que eu dei aqui, não é, uma situação aqui para vocês bastante distante do que nós vemos na realidade, né? Essas dicas aqui muito para concurso público, né? Eu trago aqui para vocês aqui para enriquecer aqui a nossa aula. Camila, você entendeu sim ou não? É, é. Entendeu, Camila? Pois Entendi, mais ou menos. essa daqui é para você, ó. Você vai sair daqui entendendo. Imagine que eu tenho, Camila, ó, esta palavra aqui, Camila, ó, livro. Eu lhe pergunto, quantos anagramas é possível nós formarmos a partir dessa palavra? Anagramas. Vamos lá, me ajude. O que é um anagrama, Camila? Você entendeu? Anagrama são palavras formadas a partir de outras. Ok, Camila? Ok. Camila, me diga uma coisa. Aqui existe alguma letra igual a outra? Não. Então, aqui, para você calcular o número de anagramas, você vai fazer P2, você vai fazer P3, você vai fazer P4 ou você vai fazer P5. Qual dessas daqui, Camila? Você diz que é a A, B, a C ou a D, Camila? Tem medo de errar, não. Que aqui não tem. Aqui é o momento de errar é este aqui. Que nós estamos aqui é para aprender mesmo, viu? Se tiver alguém mais sabido do que outro aqui, julgando nisso, parabéns, viu? Continue assim, mas a vida tem que ter humildade, né? Vamos lá, Camilinha. A, B, C ou D, Camila? Cadê? D de dado, né, Camila? Você falou D, não foi? Foi. Foi mesmo? Foi. Por que que é D? Por que que é P5? Não me pergunte por quê. Pronto, é preciso que nós saibamos, é preciso que você saiba por quê, para você ó, fixar. Sabe por que que é 5? Porque nós temos permutações, porque anagramas são palavras formadas a partir de outra, quando nós vamos estar trocando de lugares essas letras, e aqui nós só temos letras distintas, não é? Diferentes, por isso que é P5. O que é P5, Camila? O que é P5? Desenvolvendo. Era isso que eu ia perguntar, porque tem P, esses nomes aí, esses números. Pronto, muito bem. Por que tem P e esse númerozinho? Porque existe, assim, adotou-se assim, historicamente adotou-se assim, ó, rapaz, vamos chamar P de permutação e N de elementos. Então quer dizer o quê? P é de permutação, e N aqui é o número de elementos. E isso daqui, ó, é o número de elementos total, né? O número de elementos totais. Total. E isso daqui é chamado de permutação simples. Permutação simples. Por que que é P? Justamente porque o P é a primeira letra de permutação. E N é porque é a primeira letra da palavra número. Isso poderia ser para representar aqui a nossa relação, essa nossa relação matemática, qualquer letra, né? Quaisquer letras que nós estivéssemos utilizando. Então, por que o P e o 5? Porque P vem de permutação e o 5 vem do número de letras que nós estamos vendo na questão, na palavra. 1, 2, 3, 4, 5. O que é o P5? 5 fatorial. Sempre, sempre. Quanto é 5 fatorial? Vamos desenvolver isso. Diga aí, Camila, para mim. 5 vezes 4, vezes 3,
vezes 2 vezes 1. Muito bem, isso daqui nós já aprendemos, né? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 é 120, 120 vezes 1 é 120. Então, existem 120 anagramas da palavra ali. Vou dizer só uma aqui, vou escrever só uma aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Daqui, eu fui embaralhando essas letras aqui, isso é um anagrama. Aqui, ó. Tem nem sentido, né? Mas isso é um anagrama. Isso é um anagrama. Entendeu, Camila? Entendi. Tudo bem. Você mora na cama fístula de baixo ou na de cima? Terceira questão. Só avisando aqui que eu já coloquei o link da frequência, viu? Falta 10 minutos. Pronto, valeu, João Mir. Não esqueça de Hoje eu vou, responder. hoje eu Eu vou coloco de novo para aqueles que não viram ainda. hoje eu vou concluir em ponto. Quantas são as possíveis formações de 5 pessoas em uma fila indiana? Quantas são as pessoas? 5. Cada pessoa dessa é diferente da outra. Eu vou estar, ó, organizando. Uma pessoa vem para cá, fulano vem para cá, vem para ali, vem para cá. Quantas são essas formações? P5. Já até calculamos agora, acabamos de calcular. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 120, né? Entendido? Sim ou não? Sim. Fazer até as 5 aqui. Ó, determinar os anagramas da palavra sol. Ele não quer saber quantos são, ele quer saber quais. Os. Então, quantos são, nós sabemos que é P3, né? P3, ó. 1, 2, 3. São diferentes. P3 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6. Então, nós sabemos que são 6. A dica é, ó, mantenha sempre uma letra fixa e vá trocando as outras. Aqui está uma e aqui está outra. Cessou a possibilidade de permanecendo com o S fixo, eu estar permutando as outras duas, cessou. Meteu o Lzão, vou mais 2, já dá um 4. Agora eu vou botar o Ozão no início. Estou fazendo aleatoriamente aqui. Se você fosse fazer de forma alfabética, né, ordenar. Tá aí, 6, ó. Não existe mais outra forma de se dispor estas palavras. Tá bom? Os são estes. Vamos ver aqui. Qual o número de anagramas da palavra escola? Ó, escola. Falou de anagramas, lembra logo. Rapaz, pode ser com elementos repetidos ou com elementos distintos. Distintos é simples, né? Simples, distintos. Escola, tem algum elemento que é comum a outro? Tem não. Então isso daí, ó. Quantos elementos nós temos aqui? 6. P6 é 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 vezes 2. Nós temos 720 anagramas formados a partir da palavra escola. Ok? Quantos anagramas podemos formar com a palavra gato? Olha aí que legal aí, ó. Gato. G-A-T-O, nenhuma letra igual, P4. P4 é 4 fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Ok?
termino com essa daqui. Não vou explicar essa daqui não, deixa para a próxima aula. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem? Ó, sendo que comecem com R e terminem com O. Quantos anagramas podemos formar a partir da palavra ordem, sendo que comecem com a letra R e que terminem com a letra O. Então, nós temos duas exigências aqui. É que esta palavra que contém 5 letras, é ou não é? É. Ela tem que obrigatoriamente começar com R e terminar com O. Agora eu lhe pergunto, aqui no meio nós vamos estar tendo o quê? Uma permutação simples entre as letras D, E e M. Elas vão estar podendo permutar entre si aqui neste meio. E o R e o O ficam fixos, não mudam em hipótese alguma. Por quê? Porque o R jamais sairá daqui, uma situação. O O jamais sairá daqui, outra situação. Uma situação, né? Porém, essas três aqui vão estar permutando, embaralhando-se entre si. Ora, nós vamos ter essa palavra aqui, ó. Ora, nós vamos ter essa palavra aqui, como nós já vimos. Ora, nós vamos ter essa palavra aqui, ó. Ora, nós vamos ter essa palavra aqui. Tá entendendo? Então, eu pergunto, quantas são as palavras que nós vamos ter com R no início, com O no final? P3. P3, porque o que vai estar permutando, quem vai estar permutando são essas três letras aqui, ó. 1, 2, 3. São distintas? São. P3 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso dá 6. Nós temos 6 palavras. Se você quiser, eu até encontro as outras 3. Quais são as outras 3? Tá aqui mais outra, ó. Tá aqui mais outra. Tá aqui mais outra, ó. E tá aqui a outra. A última. Pronto. Se você sair procurando, você não encontra mais. Você só vai encontrar essas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A questão não perguntou quais. Perguntou quantas. Quantos anagramas, né? Essa habilidade de ver as palavras ocorrendo assim, com o tempo, né? Isso vai ocorrendo na vida de vocês.